junto comigo. Para que isso, pastor? Para que você entenda o que realmente Deus está falando. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17. Fala a história, né, no verso 8, a história da viúva de Serepta. Nós vamos estudar esta noite a respeito desse grande acontecimento. Eu estava lendo essa palavra agora de tarde e Deus abriu a minha mente para algo que eu nunca tinha prestado atenção, né, para ver o quão importante a gente está lendo e relendo. Irmão, eu tenho um amigo, um senhor já, né, ele fala assim que fazer 4, 5 vezes é melhor do que errar uma vez, duas. Né? E o que é isso, pastor? Eu gosto de estar lendo de estar ouvindo as minhas lives. Todo dia eu vou lá no canal do YouTube, né? Eu abro lá o canal, dou uma olhadinha, assisto as minhas lives, da primeira que foi feita no começo, né, da pandemia, até a última que foi agora no último domingo, e eu vou vendo uma por uma e vou tentando me adequar, tentando melhorar a minha fala, né? Sei que não vai mudar não aqui a parte o idioma, a parte de baiano aqui não vai mudar muito, mas eu digo assim, em tomar cuidado com pontuação, tomar cuidado com acento, para que a palavra seja passada de uma forma, né, exata, que haja na tua vida um discernimento do que Deus realmente está falando. E eu hoje, procurando examinar na palavra, uma palavra que eu já preguei um tempo atrás, mas que ontem, na beira da fogueira, na oração, eu fiz uma citação a respeito dessa palavra. E eu descobri algo tremendo que eu nunca tinha prestado atenção. Amém? Então, a importância de ler. Ah, o pastor leu lá, mas eu tenho Bíblia em casa, então eu vou aqui reler para ver realmente se é aquilo mesmo, se o pastor não errou em algum pontinho, porque eu não posso repassar o que eu aprendi errado, né? Então eu devo estar examinando, a Bíblia diz examinai, né? Deve fazer exame sempre da palavra, e também diz, errai o homem por não examinar as escrituras. Se não examina e erra, está errado não porque não examinou. Então, se examinou, não tem como errar. Amém? Glória a Deus, vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu estou sentindo aqui, irmãos, uma indiferença dessa noite por causa do fundo, né? O meu segundo celular está com um probleminha e eu não quero, não estou conseguindo colocá-lo em atividade. Então, por isso que eu sempre estou vendo aqui. O som tá legal, tá dando para me ouvir legal, porque a penúltima live estava com som horrível, né? Mas eu quero saber, tá tudo bacana aí, tá dando para ouvir direitinho o que o pastor tá falando, não tem nenhum corte, tá tudo certo, posso dar continuidade em nome de Jesus? Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, aleluia. Glórias a Deus. Levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentarás. Aleluia, glória a Deus. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Aleluia. E indo ela buscá-la, e ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aleluia, glória a Deus. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo nem tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai fazer conforme a tua palavra. Porém, fazes disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva
sobre esta terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Olha só que Deus tremendo. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher e da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não tinha nenhum fôlego. Aleluia. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vistes tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade? A matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entra nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado és o nome do Senhor, né? Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito deste moço por nome de Elias. Elias era um grande homem de oração. Ele orou durante a fome e obteve como resultado, uma provisão sobrenatural. Ele orou em mortos e ressuscitaram. Ele orou os céus e foram fechados por 3 anos e meio. Ele orou de novo e os céus foram abertos. Ele orou e Deus enviou fogo do céu, que queimou o holocausto oferecido pelo profeta. Elias era um homem poderoso na oração, do tipo que impacta até os incrédulos. Deus direcionou Elias a apregoar 3 anos e meio de fome, de acordo com a palavra que Elias falou. Sob direção de Deus, os céus se fecharam. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Não houve chuva nem orvalho, e isso provocou uma fome que durou 3 anos e meio. Por causa da fome profetizada por Elias, o rei Acabe enviou pessoas para procurá-lo, tanto em Israel como nas cidades vizinhas. Deus falou com Elias e direcionou ao refugiar-se junto ao ribeiro de Querete, perto do Jordão, prometendo-lhe que proveria ele lá. Elias, aqui a trajetória do que levou Elias à casa dessa viúva, né? Elias não era um desobediente, não estava fugindo da verdade. Elias era um homem de Deus. E aqui a Bíblia fala que Deus, usou Elias fechando os céus, e os céus se fechando, não houve a chuva na terra por 3 anos e meio. Nesse período, o rei Acabe mandou homens que fossem matar Elias por causa dessa profecia. Então Deus mandou Elias que ele fosse, para esse lugar onde ele seria, alimentado ali. Deus proveria ali o alimento para ele. Deus falou com Elias e direcionou a refugiar-se junto ao ribeiro de Querete, ou seja, perto do Jordão, prometendo-lhe que proveria a ele lá. Então, Deus mandou Elias para um lugar
vago, um lugar deserto, um lugar onde tinha lá um ribeiro, né? Não ia lhe faltar água, mas Deus fez uma promessa de provisão. Então, Elias, não volta para a cidade, permanece onde eu te mandei, porque lá eu vou prover o pão, né? O tempo que Elias passou no ribeiro não foi desperdiçado, foi um período de preparação durante o qual ele orou, manteve comunhão com Deus e esperou para ouvir a sua voz. Para conseguir ouvir a voz do Senhor e se direcionar por seu espírito, é preciso que você se passe, que você pare, que se separe, tempo para estar sozinho com ele, a fim de aprender a ouvir e baixar a calma, a voz do seu espírito falando com ele, né? Então Deus levou Elias para um local, né, para dar como que eu posso dizer? Trazer Elias à realidade, né? Elias estava com medo de morrer. E Deus viu que Elias despertou uma fraqueza, né, nunca vista na vida dele. Então Deus falou assim: vai para lá, para o ribeiro, né, permaneça lá no ribeiro, porque lá eu vou prover para você pão, né, lá no ribeiro de Quirete. Lá eu vou prover para você alimento, não fique desapercebido aqui não. Elias obedeceu e Elias foi para o lugar onde Deus determinou. Lá uma calmaria, lugar de reflexão, aonde Elias ouvia e falava com Deus diariamente. Há momentos, irmãos, que nós devemos nos retirar. Há momentos que nós devemos nos separar para o Senhor. Há momentos que nós devemos nos colocar à disposição de ouvir a Deus, né? Existe uma grande confusão, né, nessa questão de ouvir a Deus. Às vezes nós perguntamos e antes que Deus responda, nós já estamos tomando decisões e fazendo as coisas do nosso jeito. O crente, ele precisa aprender a lidar com a voz de Deus, a conhecer a voz de Deus. E para que eu conheça a voz de Deus, né, para que eu tenha conhecimento da voz de Deus, eu preciso, em nome de Jesus, ouvi-lo, ficar atento. E Deus levou Elias para o silêncio, para que Elias pudesse ouvir a sua voz sem nenhum tipo de interferência. É momentos que às vezes Deus se cala, né, e a gente fica: Deus, tu me abandonou, Deus, tem misericórdia. Não. Ele nos chama para o silêncio, porque Ele quer trazer sobre nós uma confiança maior. Ele quer estabelecer em nós e fazermos entender que Ele está no controle de tudo. Elias estava sendo ameaçado. Deus levou Elias para um local e nesse local Deus começa a falar com Elias. Glória a Deus. Sua habilidade de ouvir e distinguir a voz de Deus é simplesmente a coisa mais importante de sua vida. A única maneira pela qual você conseguiria desenvolver um bom ouvido por meio do qual você claramente ouvirá a sua voz será pela comunhão com Ele. Em oração, você deve desejar silenciar a voz de todas as distrações e esperar nele, né? Ou seja, por que o silêncio? Pelo fato de tantas coisas. Elias, querem te matar. Elias, o rei mandou gente atrás de você. Elias, toma cuidado. Elias, não anda por aí. Elias estava ficando perturbado. Então Deus tira Elias desse cenário e leva Elias para um lugar de silêncio. Às vezes Deus quer nos levar para um lugar de silêncio para que quando nós tomarmos uma atitude, essa atitude seja na direção de Deus. Às vezes Deus nos arranca, né, dessa muvuca toda, porque Deus quer nos fazer ouvir a sua voz, né? Então Deus tira Elias dessa bagunça, dessa tanta voz falando ao seu ouvido e leva ele para um ribeiro, aonde ele será sustentado pelo próprio Deus. Mas eu quero que entendam nessa noite que ali não foi 3 dias, 3 noites, foi um processo de Deus na vida de Elias. Elias estava ali e só se retiraria dali através da ordem de Deus. O que é isso, pastor? Nós devemos aprender a hora de partir, a hora de parar, a hora de fazer, a hora de ficar calado, a hora de conversar, a hora de se calar. Nós precisamos entender qual é o time que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos entender qual é o momento de falar, qual é o momento até mesmo de orar e por quem orar. Nós devemos ter a direção do Espírito Santo, perguntar tudo para Deus, porque o que está acontecendo hoje é que todo mundo diz que ouve Deus, mas nunca perguntaram para Deus o que realmente Deus quer da sua vida. E não é vergonha
vergonha, muito menos pecado perguntar para Deus. Na verdade é honra, é dar glórias a Deus quando nós falamos: Senhor, eu estou à disposição de Ti, fale comigo. Só que Deus passa uma semana e não fala, passa um mês e não fala, passa 2 meses e não fala. E geralmente a gente começa a entrar em conflito, né? E começamos a: meu Deus, Tu me abandonou, Senhor, o que está acontecendo? Nada. É o silêncio que Deus quer que você ouça a sua voz suavemente. É o silêncio que Deus te colocou, porque Ele quer que você ouça o que realmente vai acontecer. E se estás disposto a partir desta noite ter uma vida diferente com Deus, pega a visão, porque Deus quer mudar a tua vida e a tua história em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus quer falar com você por meio de que, aleluia, de que você nunca experimentou, mas seus ouvidos têm de estar sensível. Como pode estar um ouvido sensível no meio de muvuca, fofoca de um lado, né, apontamento de dedo de outro, né, confusão do outro, né, perturbação do outro? Não, às vezes a gente tem que nos retirar, né? Tenho falado isso aqui, irmão. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, só para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei se os irmãos lembram, né, que ontem na beira da fogueira, eu estou falando de quem esteve presente, eu estou falando de quem orou com a gente, eu estou falando de quem se importou de ouvir o pastor e vir orar, né? Deus nos deu uma palavra, e a palavra estava falando justamente, né, de estar sensível, de ouvir a Deus, de ter uma reflexão, de preocupar com o que Deus está pensando, né, de termos um momento de, como que eu posso dizer, um momento de busca, de termos um momento de oração, né. Falei muito isso a respeito ontem na fogueira, né, falei daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Escute bem, hoje pela manhã, né, pela manhã, logo como sempre, eu postei uma palavra, né, Deus me deu uma palavra logo pela manhã, e eu repostei essa palavra para o grupo de oração, né, e essa palavra, ela falava justamente do que eu falei na beira da fogueira. Se alguém tem uma boa memória, estava presente ontem, viu o que eu estava dizendo lá, né, a respeito de ter uma identidade de um verdadeiro cristão, seja no trabalho, seja na rua, no campo de futebol, aonde estiver. Deus nos preparou e nos levantou, né? Deu o seu Espírito para que eu e você alcance vidas. O tempo está correndo, tem gente morrendo, tem gente que a gente viu mês passado e infelizmente hoje já está debaixo de 7 palmos, e nós não podemos perder tempo, somos embaixadores de Cristo. Então ontem eu falava a respeito disso. Hoje foi a palavra que Deus me deu pela manhã, e eu repostei no grupo, como faço todas as manhãs. Então isso é o que, pastor? É testificando. Deus está testificando que é a direção que Ele quer. Ele está testificando que é o que Ele quer fazer, que realmente é a palavra, que é isso que tem que ser feito, né? Que é o que nós devemos fazer no momento, é isso. Então, aqui, né, uma palavra fala de sensibilidade, de ouvir a voz de Deus, de reconhecer Deus falando, né? Como ter sensibilidade, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai acontecer no meio do ano. Tem gente já pensando no Natal, né? A gente está no meio de uma guerra, tem gente já fazendo plano para viajar. Eu vi um dia desse uma figura, eu vou falar a figura porque eu não posso falar outra palavra, dizendo assim, já pensando em viajar no Natal. Eu falei: Senhor, a gente está lutando pela vida. Tem gente morrendo nos hospitais, não é fora do Brasil, é na nossa cidade. Tem gente padecendo e tem gente fazendo plano de ir pra praia, Senhor, já marcando um lugarzinho para ir. O Deus te ouviu, né? E eu também te ouvi. Por quê, pastor? Simples, porque às vezes Deus permite coisas, né? E eu fico indignado porque não sai como que eu posso dizer? Sai a percepção de ganhar alma, sai a percepção de ajudar as pessoas, sai a percepção de congregar na igreja, né? Sai de igreja, fala mal de pastor, mal do irmão, mal da irmã, faz um monte de coisa, mas a percepção da vaidade nasceu com essa pessoa e parece que vai morrer. Se não houver um tratamento, vai acabar morrendo com esse tipo de agonia, de querer ostentar. O tempo não é de ostentação, o tempo é de oração. O tempo não é de se amostrar para o mundo, o tempo é de orar, é de pedir misericórdia para Deus guardar nossos filhos, para Deus guardar nossa família, para não padecer nenhuma pessoa que nós amamos, porque muitos estão chorando, né? Ou você aprende a compadecer com o vizinho que está chorando, ou você infelizmente não vai conseguir ficar de pé. Por quê, pastor? Porque Jesus disse
Bem-aventurado, viu? Os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadece com a doença alheia, com o necessitado alheio, com o desempregado alheio. Bem-aventurado, viu? Então vamos mudar nossa conduta. Seja sensível a ouvir a voz de Deus. Qual é a palavra que Deus tem para mim hoje? Né? Vai sair de casa? Ah, eu vou sair 4 horas, pastor, da manhã, eu saio muito cedo. Tá, mas Deus vai te dar um espaçozinho. Eu saio 3 da manhã, pastor, eu saio 6, eu saio 7, tá? Mas pede um espaçozinho para falar com o Senhor. Pergunta para Ele o que Ele quer de ti. Pede para Ele te guardar a tua entrada, a tua saída, né? Começa a falar, de mesmo andando na rua, fala com Deus. Pastor, e se alguém achar que eu sou doido? Bom, eu nunca tive dúvida. Aceitar Jesus Cristo e viver com Ele só pode ser sem juízo mesmo. Porém, a Bíblia diz que isso é para o mundo. O mundo nos tem como louco. Mas a maioria não. A grande sabedoria é servir a Cristo, né? A loucura para o mundo é poder de Deus. Então, eu não posso estar preocupado com o que pensam de mim. Ah, pastor, é que eu passo orando, as pessoas ficam olhando para mim, paciência, abençoa ela. Diga, Deus te abençoe em nome de Jesus. E ela vai ver que tu é um profeta de Deus e vai te ver com mais respeito. Agora, viva o evangelho da maneira que deve ser vivida. Sai do meio da muvuca. Entra no silêncio com Deus. Né? Um dia desse eu vi alguém postando uma palavra aí a respeito daquela palavra que diz que Jesus falou assim, ó, queres orar? Vai para o teu quarto. Irmãos, tem muita gente fazendo confusão com a palavra de Deus. E eu vou explicar o porquê. Porque a palavra de Deus, você pode prestar atenção que esse livro é pesado. Tem mais de 1 quilo aqui, ó, de papel. Né? Tem muitas informações aqui que pode ajudar vidas. Mas se eu pegar um versículo isolado e lançar na rede social, eu vou fazer com que as pessoas entendam que aquilo seja uma doutrina, e não é. Jesus falou, né? Na hora que Jesus falou de orar no quartinho, Jesus estava dizendo simplesmente que há momentos que a gente tem que ir para o nosso silêncio, que há momentos que a gente tem que ir para o particular. Senão Jesus não ia para o monte, ele ia para o quartinho. Senão, se fosse errado o que eu estou dizendo, ele iria sempre para o quartinho, mas ele ia para o monte. Né? Dando instrução aos discípulos que eles também deveriam buscar. E quase todas as vezes que ele estava no monte, uma multidão estava o seguindo. Então, a palavra precisa ser falada da forma correta, precisa ser pregada, né? Precisa ler a palavra, receber um versículo, vai para a Bíblia e lê todo o versículo. Você viu que eu li aqui no capítulo 17, no verso 8, a partir do 8, mas quando eu começo a explicar, eu pego do versículo primeiro. O que é isso, pastor? Porque eu tenho que trazer o contexto do texto. Eu tenho que mostrar para você o que aconteceu, o que fez Elias e como Elias foi parar na casa dessa viúva. Para que você entenda a história, para que você ganhe gosto pela história, para que o Espírito de Deus fale com você através dessa história, para que você seja curado através dessa palavra. Porque se eu contar para você que Jesus chorou e não te dar o endereço porque ele chorou, né? Daqui a pouco nós estamos chorando também e sem propósito algum. Então, nós precisamos meditar na palavra. E aqui nesta noite, Deus está falando assim, ó, ser sensível à voz do Espírito de Deus. Vamos lá. Ao Espírito Santo. Ser sensível, estar sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Acontecerá à medida que você for aprofundando sua intimidade com Ele em oração. Ou seja, quanto mais oramos, mais íntimos estamos. Quanto mais oramos, não tem erro, irmãos. É o relacionamento de marido e mulher, né? Quando noivos foram se conhecendo, conversa vai, conversa vem, colocaram aliança, se aproximaram mais, começaram a ver, né? Frequentar a casa um do outro, conhecer os pais, conhecer que é prudência isso, conversar com a mamãe e perguntar para a mamãe como é que é aqui, né? Que a Margaridinha fica dentro de casa, como é que ela se comporta? Ela gosta de varrer a casa, ela gosta de lavar um pratinho, né? Vir na casa do Antônio e perguntar como que o Antônio faz, ele é de responder a mamãe, ele é bruto dentro de casa, como que ele é? Por quê? Porque eu não quero de maneira nenhuma. Eu lembro de uma... Por que você está falando isso, pastor? Porque relacionamento é isso. Relacionamento não pode ser de uma forma aberta, porque lá no futuro vai dar problema, né? Lá no futuro vai dar problema. Fica para a próxima vez, mas aqui falamos de relacionamento. Então, conhecer Jesus
saber como que é Ele, saber como que Deus age. Hoje eu orei para Deus me abençoar, amanhã eu estou orando para Deus me dar sensibilidade, depois da manhã eu peço para Deus dar livramento para a vida de alguém, já na segunda-feira eu peço por algo, uma porta de emprego para alguém, mas eu volto a adorá-lo e dizer, tu é o meu Senhor. Ou seja, nós estamos criando vínculos, e cada vez mais que vamos criando vínculos, mais próximos estaremos. Ou seja, ele vai se revelar a mim porque eu me aproximo dele, né? Quando eu fazer uma pergunta, ele já vai me mostrar. É possível, pastor? Acredite. É tão possível quanto você pisar no chão onde você está, né? Deus vai começar a revelar para você o que é oculto e o que é escondido, porque é porque você é merecedor? Não é porque eu sou merecedor, não. É porque nós estamos buscando a ter intimidade. Então o Senhor, Ele gosta de comunicar com o seu povo. Então se eu tenho comunhão com Deus, Ele vai se revelar a mim. Eu não vou mais saber por terceiros, né? Porque tem tanta gente sendo enganada aí com a própria palavra de Deus porque não quer orar. Pega lá o seu smartphone, né? Leu a palavra de todo jeito. Glória a Deus, eu tomo posse. Falaram que eu vou vencer hoje. Leva uma topada lá na frente e diz, ó, quem errou? Foi Deus ou o pastor? Não, é porque nós temos que ler. E tudo é o seu tempo. A palavra chegou hoje, deixa ela fluir. Tem uma vida de oração, tem uma vida de regra, né? Aprenda a lidar com a palavra, vê o que realmente Deus quer com a sua vida, vê o que realmente Deus quer fazer com a sua vida, preste atenção no que Deus está falando, né? E vai observando, mas vai se aproximando. É aí quando você estiver orando, Deus vai falar, filho, eu vou te usar. Aí vem alguém falar para você, Deus falou que vai te usar. Opa, eu ouvi isso onde Deus e estão falando para mim. Aí você vai lá na vigília, né, da irmã Maria, chega lá, a irmã Maria está sendo usada por Deus e diz assim, ó, Deus vai te usar. Ponto, confirmou. Deus falou contigo? Deus, porque a Bíblia diz, primeiro ele revela aos seus profetas. Primeiro ele revela aos seus profetas. Mas isso é uma grande confusão. Tem gente que mal passou a boca e já começa a chorar. E aí, como é que vai ter discernimento se é de Deus ou não, se já se abriu? Não, deixa o negócio fluir. Deixa Deus falar, né? Tenha intimidade com Deus. Porque todas as vezes que Deus começar a falar com alguém, através de alguém, você já vai saber de tudo que Deus falou, porque você já tem um contato direto com Ele, porque você já firmou uma comunhão de irmão, uma comunhão de amigo, uma comunhão de servo, e isso vai fazer você ter uma ligação direta com o céu. Ninguém mais vai te enganar, viu? Ninguém mais vai passar a mãozinha na tua cabeça, né? Quando alguém começar a te falar algo, você já vai saber que Deus falará contigo. É possível, pastor? É só ler a Bíblia, é só ter comunhão. Vamos lá, glórias a Deus. Lá no ribeiro, Deus sobrenaturalmente proveu para Elias. Os corvos lhe levavam pão e carne, olha só, de manhã e de noite. Ele bebia a água do riacho, lá no lugar de provisão do Senhor. Elias tinha comunhão com ele. Ele não se sentava lá, se preocupando e tentando determinar quais seriam seus próximos movimentos. Não estava preocupado se os corvos iriam ou não para aparecer. Com a provisão de Deus, ele já estava vivendo no cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, o cara foi levado para um lugar deserto, aleluia, glória a Deus. O cara já foi levado para um lugar deserto, aonde ali a provisão, escute bem, aonde a provisão vinha diretamente de Deus, foi Deus que falou. Não apareceu um moço de jumento, né? Não apareceu um fazendeiro ali da região, porque na nossa mente, né? E quando eu falo isso, eu falo em geral, me coloco no meio, não é na nossa mente limitada, irmãos. É o poder de Deus, né? Que Deus prepara quem Ele quer. Talvez, eu não estou dizendo, eu não estou afirmando, mas talvez alguém até pense assim, mas Deus não poderia ter enviado ali um fazendeiro da região, que foi ali tomar um banho, beber uma água e viu Elias lá e resolveu dar comida para ele? Não. Deus usa quem Ele quer, e às vezes Deus nos surpreende para saber que Ele é Deus. Seria muito fácil Ele mandar ali um fazendeiro. Então Deus mandou um corvo, e o corvo descia e trazia para Elias carne para ele comer. O que, pastor? É isso mesmo. O corvo ia lá, né, em certo lugar, apanhava carne, seja lá um boi que morreu, ou não sei. Eu só sei que trazia carne fresquinha para ele e ele comia, né? Ali no ribeiro ele bebia. Então Elias estava no lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Isso é muito importante para a igreja. A igreja precisa estar, quando eu falo da igreja, falando de eu e você, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me trouxe para aqui. Foi Deus que me colocou nessa situação. Então se Deus colocou e está provendo, porque tem pessoas, e aí eu quero falar
ajudar, né? Eu quero direcionar pessoas aqui nesta noite. Tem pessoas que não falta pão, não falta gasolina para carro, né? Não falta bicicleta para andar, não falta saúde para os filhos, mas toda hora tá murmurando. O que é isso? Tá no lugar onde Deus colocou por provisão? Então aprenda, tenta entender o que Deus está fazendo, tenta compreender o que Deus está causando, tenta entender por que Deus colocou nisso, irmãos. Às vezes Deus quer nos ensinar, e às vezes nós não queremos aprender. Às vezes Deus quer nos moldar. O que é moldar, pastor? Tirar o que não presta. Pega lá assim aleluia, pega-se um pedaço de madeira e o carpinteiro, ou um carpinteiro, ou até mesmo um artista, ele vai lá com seu formão e vai fazer a caricatura que ele pensa. Por quê? Porque ele está moldando, né? Ele está tratando aquela madeira para fazer um vaso, para fazer algum tipo de ferramenta. Então Deus nos coloca às vezes no silêncio, em certos lugares, para nos ensinar. O duro é que tem pessoas que conseguem estar no meio desse molde e se livrando da moldura de Deus, ou seja, de ser tratado. Isso é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque luta, provação, né? Lugar determinado por Deus tem começo, tem o meio e tem o fim. Elias saiu deste lugar preparadíssimo para enfrentar quem tentasse contra a sua vida. Elias saiu para vencer. Elias saiu desse lugar determinado a ouvir mais vezes a voz de Deus, porque Elias já era obediente a Deus. Agora Elias vê o corvo dando comida para ele. Dessa vez não foi viúva, dessa vez foi um corvo. Nossa, Deus me surpreendeu, né? E às vezes Deus usa quem nós não esperamos, irmãos. Às vezes Deus prepara pessoas que não eram da nossa família, que não tem nenhum vínculo familiar, mas o próprio Deus diz, né? Eu me lembro quando eu cheguei nessa terra, nós estávamos morando aqui, algumas pessoas conhecem essa história, nós estávamos morando, né? E tudo que nós investimos foi-se embora. Então nós estávamos morando, né, em um local, e esse local, né, não era nosso, e houve dificuldade, estava tendo dificuldade para compra de alimentos, o salário não estava dando, porque é um local que eu tinha que pagar pedágio todos os dias para voltar e para ir trabalhar, né? E nós precisávamos de um aval de Deus. O que fazer? Eu, particularmente, eu já estava, sabe como, irmão? Pensando de ir embora. Mas aí Deus levantou uma pessoa, uma família de desconhecidos, né? E nos levou para a casa deles e nos deram guarita. E ali nós ficamos 3 anos e meio, né? Sabe o que é isso, meu querido? Provisão de Deus. Eu não esperava, porque minha família é grande, mas Deus usou felizmente, Deus esperou quem Ele quis usar. Deus usou quem Ele quis usar. Deus é fiel. Então nós precisamos entender o que verdadeiramente Deus está fazendo na nossa vida. Pastor, o vento está muito alto. Pastor, estou sofrendo muito. Pastor, está doendo muito. Aguenta essa doença, seja ela dor de traição, seja ela dor de rejeição, seja ela dor de perseguição, seja ela dor carnal, física, seja lá o que você esteja passando, não é para a morte, sim para a vida. A Bíblia diz que Jó, quando estava doente, a primeira pessoa que chegou para falar de Jó, disse: mestre, falando com Jesus, mestre, o teu amigo Lázaro está doente. Jesus deveria sair e ir até onde ele estava. Jesus não fez isso. Jesus foi para um lugar bem mais longe. E os dias se passaram, vieram a segunda notícia: Senhor, mestre, Lázaro morreu. Jesus se colocou a voltar para lá. E os discípulos começaram a dizer: Senhor, Lázaro morreu e tal. E Jesus falou: essa morte não é para morte, é para a vida, né? Deus vai fazer algo maior. Aí um dos discípulos até diz assim: mas o senhor está falando do último dia, né? Onde vai ressuscitar os mortos. Ele falou: não, o nome do Senhor vai ser glorificado na morte de Lázaro. Quando ele chega lá, a irmã de Lázaro também faz a mesma citação: Senhor, eu sei. Ele falou: Marta, essa morte não é para desonra, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Ele falou: Senhor, o senhor está falando do último dia? Não, Marta, ele há de ressuscitar ainda hoje. Me leva onde ele está. Então Deus te levou para esse silêncio, para essa situação, porque Deus quer te moldar, e tem coisas aí que precisam ir embora, e você precisa entender isso, você precisa compreender, você precisa abrir mão. Mas pastor, se eu deixar, será que eu vou ter outro? Se eu deixar, como é que vai ser? Eu não sei. Quem te fez foi eu? Não, foi Deus. Quem te trouxe ao mundo? Quem te deu fôlego de vida foi Deus? Foi. Então, Deus tem o teu projeto em tuas mãos. Deus sabe como fazer. Às vezes nós ficamos tentando ensinar Deus a trabalhar. Não
imagina não. É Deus que cria o homem, irmão. É Deus que deu o cabelo, é Deus que deu os olhos, as córneas, é Deus que faz teu olfato, né? Foi Deus que fez bater o coração, a mobilidade com os olhos, pensar na mente, daqui a pouco a perna, eu vou andar e a perna te obedece, eu vou pegar e a mão pega. Isso é Deus, é milagre, você é um milagre. Eu nunca falei a respeito de anatomia, mas a anatomia humana é um milagre, um milagre, um milagre. Então Deus te colocou nessa situação, espera aí, não sofra, não desanima, não olha para trás, não abre mão, mas pastor, tá doendo, tá difícil, só não sabe o que eu tô... Espera, deixa Deus fazer, Deus está no controle, deixa Deus agir, porque Deus está fazendo algo que certamente, se você entender, se você obedecer, você tira esse monte de lixo de perto de você e deixar embora, ele vai mudar a tua vida e tua história. Viu? Ele vai mudar a tua vida e tua história. Elias estava agora em um ponto fundamental. Aonde, pastor? Na beira do ribeiro, sendo alimentado por um corvo. Tinham que reclamar? Não. Não. É orar, é glorificar, é exaltar, né? É estar na exaltação de Deus. Eu vou falar uma palavra aqui que veio no meu coração agora. Deus te deu uma bênção na pandemia agora. Você está chamando de mixaria. É tempo de mudança, bênção de Deus. Olha, irmão, eu trabalho com transporte de aplicativo, né? E pagava uma nota por semana para dirigir. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Eu estava ganhando o valor para pagar o carro, né? Tinha um carro nas minhas mãos, mas eu não estava conseguindo trazer o alimento para casa. Pastor, você não tem vergonha de falar isso? Não. Não tenho não, porque eu estou contando aquilo que eu vivo. Não posso contar o que eu não vivo. O que aconteceu? Havia uma preocupação, como lidar, porque nós não sabíamos quanto tempo ia lidar com essa pandemia. Falavam-se de a metade do ano, falava-se um monte de coisa. Acontece que veio aí, né, esse plano do governo, né, esse benefício que foi uma bênção e a gente foi contemplado com esse benefício. Eu estou dentro de casa, dando trabalho para os anjos, pastor, arrumando briga com os vizinhos, pastor, não, Nina, eu estou orando. Por quê, pastor? Porque Deus resolveu me colocar numa situação, na beira do ribeiro, né, para orar. Foi por isso que Deus preparou. Foi para murmurar, não. Não. Foi para orar, é por isso que eu estou orando, porque Deus me colocou na beira do ribeiro e levantou o corvo está descendo. Todo mês o corvo desce, né, para trazer, né, a providência para poder chegar ao alimento e para poder pagar as dívidas. Quem é ele? Jesus, o Rei da Glória. É ele que faz todas essas coisas. Então você precisa aprender a glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus pelas 6 notinhas verdes que caem no meu bolso. Que o Senhor Jesus seja glorificado e que Deus abençoe todos os envolvidos dessa nação que causaram e que fizeram com que esse benefício chegasse na casa do brasileiro neste momento. Amém? Que Deus possa abençoar quem conseguiu pegar esse valor. Primeiramente, honre a Deus, viu? Porque eu tenho visto aí alguns falar, esse valor eu estou recebendo, mas isso não é lucro, não. É lucro sim, você não podia ter nada e está tendo. Se está tendo, devolva o que é do Senhor. Abençoe a obra de Deus. Amém? Eu só queria dizer isso aqui porque me veio ao coração aqui e eu não posso levar para casa o que eu recebi. Tem coisa que Deus permite acontecer, tem coisa que Deus permite a gente ver, tem coisa que Deus permite a gente ouvir, tem coisa que Deus permite, né, a gente passar para que o seu nome venha a ser glorificado. Eu não estou envergonhado de ser alimentado pelo governo, não. Eu estou honrado. Por quê? Porque foi uma seleção, né? Muita gente reclamou, muita gente foi denunciada, muita gente... E a gente foi contemplado porque Deus permitiu. Amém? Então é o quê? Eu estou na beira do ribeiro, orando, como Elias estava. Eu não estou reclamando, estou agradecendo, glorificando a Deus pelo que Deus tem feito. Então faça o mesmo. Por quê, pastor? Porque tu vai ser bem sucedido. Foste fiel no pouco, sobre o muito, vos colocarei. Glórias a Deus. Vamos dar seguimento aqui, porque Deus é poderoso. Amém? Elias esperou até que Deus lhe ordenasse. Mova-se, e ele não se moveu com base em suas circunstâncias, aleluia, naturais. Ele agiu de acordo com a orientação que Deus lhe tinha dado. Significa que Deus quer que eu vá embora e encontre outro esconderijo, onde acharei
provisão. Enquanto Elias esperava no Senhor, ele lhe disse: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Habita ali. Eis que eu ordenei, olha só que palavra, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17, verso 9. Irmãos, nós vamos estar entrando aqui agora na vida dessa mulher. Presta bem atenção. Ou você vive pela fé, ou você vai padecer. Ou você muda a tua vida e começa a esperar em Deus, né? Começa a esperar em Deus. Pega aí, né? R$ 1.000, ganha R$ 30.000, aí gasta os R$ 30.000, compra uma coisa, compra outra, gasta, ostenta, vai pra praia, viaja pra Bahia, faz um monte de coisa. Aí o que acontece? Sobra 1.000, aí fica desesperado. E agora eu não posso gastar esse 1.000. Falta leite pro filho? Não, o 1.000 tá lá, não pode. Falta fralda pra filho? Não pode. Falta um corante dentro de casa? Não posso. Isso não é fé, meu irmão. Isso não é fé, irmã. Isso não é fé. O homem de Deus, ele vive pela fé. Então, se ele tem, é provisão. Eu me lembro com a época, eu trabalhei numa empresa, olha o pastor falando da sua vida aqui. Trabalhei numa empresa e o meu seguro-desemprego foi passando e nada de arrumar outro emprego. Foi passando e foi passando. Quando eu peguei a última parcela, fiz as compras dentro de casa, sobrou R$ 80. Escute bem, R$ 80. Pastor, você está falando de quantos anos atrás? 18, 20, 21, 22 anos atrás, né? Basicamente por aí. Eu estava chegando, menino na fé, me convertendo naquela época. Veja bem, sobrou R$ 80. O que eu deveria fazer? Correr para o mercado, gastar com as compras e agora sentar lá no fundo de casa, lá ficar com o peito para cima, esperando Deus providenciar outro emprego. Não. Sabe o que eu fiz? Peguei os R$ 80, comprei farinha de trigo, comprei leite, comprei chocolate, comprei uma garrafa, comprei garrafa térmica, comprei produto para fazer bolo, produto para fazer salgado, né? E o que eu fiz? Fiz um carrinho de madeira junto com o meu cunhado. Fazia às 3 horas da manhã, estava fritando coxinha, né? Pão passado com presunto e queijo e uma garrafa de chocolate quente. Para onde eu ia, pastor? Eu ia para perto de uma empresa telefônica que tinha mais de 500 trabalhadores todas as manhãs ali pegando guia para ir trabalhar na capital. E ali eu alimentei os meus filhos, né? Por 4 meses. Dos R$ 80 eu voltei para casa naquele dia com R$ 102. E aí todos os dias eu ia vendendo essas coisas. Depois de 3 meses eu trabalhando com esses R$ 80, pagando as minhas dívidas, pagando as minhas contas, trazendo alimento para dentro de casa, Deus me abriu uma segunda porta de emprego e eu fui trabalhar e o nome do Senhor está sendo glorificado até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fé é o firme fundamento da sua que não se vê, mas que se espera. É o invisível. Fé não é para você ver lá uma placona. Invista aqui, porque aqui você vai ganhar. Não. Isso aí é lotérica, isso aí não provém de Deus. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. É o sobrenatural de Deus. É onde Deus entra e causa a situação. Então, para termos fé, como é que eu devo ter fé, pastor? Exerça. Não tem outra forma. Não tem manual, não tem uma cartilha. A cartilha é exercer. Põe em prática a tua fé. E você vai ver Deus te honrar e te abençoar. Amém? Vamos lá. Ao ouvir a palavra de Deus, Elias foi para Sarepta, caminhando rumo ao cumprimento profético de cada uma das promessas do Altíssimo. No portão da cidade, por providência divina, Elias encontrou a viúva que Deus havia dito que o sustentaria durante a fome. Irmão, agora deixa eu entrar aqui numa questão. Essa mulher a qual Elias está indo para a casa dela, preste bem atenção, é por isso que Jesus falou assim, aquele que der um copo de água para um profeta, tem galardão de profeta, né? Tudo que vai acontecer na vida dessa mulher, depois que Elias entra na vida dela, é por um motivo, né? Ela ouviu a Deus. Deus falou com ela. Aqui não fala que ela era cristã. Deus fala assim, eu ordenei, isso é ordem. Eu dei a ordem a uma mulher, uma viúva, e ela vai te sustentar até eu te mandar tu sair de lá. Então, quando Elias entra na cidade, Elias vê essa mulher catando cavaco, caco, madeira, resto de madeira, né? Ela estava catando para fazer comida para os filhos. Vamos lá. Glória a Deus. O Senhor não escolheu uma pessoa rica ou um líder
proeminente de Israel, para cuidar de Elias. Deus mandou Elias que saísse de Israel e fosse para Sarepta, cidade gentia de Sidom, para que uma pobre mulher o sustentasse. Por que que a história fala de uma pobre mulher? Porque Deus já usou o povo, né? Agora está usando a mulher pobre. Deus está mostrando o quê? Que ele não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele sabe fazer as coisas. E fosse para Sarepta, cidade gentia de Sidom, para que uma pobre mulher o sustentasse. O Senhor escolheu prover sobrenaturalmente a alimentação de Elias, usando uma pobre mulher gentia. O escritor repete aqui, uma pobre mulher. É desonrando ela? Não. Ela não tinha nada. E a Bíblia diz isso. Ela estava com um pouquinho de azeite, um pouco de farinha, catando caco para poder colocar na panela lá, fazer um bolo para os filhos comer e morrer. É o que ela tinha. Amém? Elias disse à viúva que lhes trouxesse pão e água. Ela, sem dúvida, reconheceu que Elias era um famoso profeta de Israel e disse-lhe: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. 1 Reis 17, verso 18. Né? Ela declarou: meu Senhor, só tem esse pouco de azeite, esse pouco de farinha. Aquela mulher estava desanimada, seus recursos estavam no fim. Ela ia pegar a insignificante porção de farinha e usar para preparar a última refeição para ela e para o seu filho. Mas Deus tinha um propósito profético para a sua vida. Ou seja, o que resta para um milagre é a obediência. Para Deus causar um milagre na vida de alguém, precisa haver obediência. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós começamos a obedecer a Deus, Deus se levanta e começa a manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Não é muita coisa, não precisamos pagar indulgência para ninguém. Não, não precisa pagar milagre, não. Não. Nós precisamos crer no Deus que servimos. Amém? O Deus que servimos é o Deus fiel e todo-poderoso. Glória a Deus. O Senhor já havia falado a Elias que ia usar aquela mulher para prover a alimentação dele durante a escassez. Embora naquela época a pobre viúva não tivesse entendido isso, seu ato de fé foi usado para cumprir os propósitos de Deus. Ela foi o instrumento usado por Deus para seu ato de fé e sustentar seu profeta que ia destruir o sistema religioso idólatra, trazendo restauração a Israel. Elias estava enfrentando um pitbull, não, estava enfrentando um leão, porque ele estava para destruir, né, um sistema político e religioso, né, que era, na época, matava profeta, porque profeta não poderia dizer a verdade. Profeta que dissesse a verdade seria morto. Né? Elias proferiu palavras de fé que desafiavam as circunstâncias da pobre viúva, pois ele sabia que Deus proveria as necessidades dela sobrenaturalmente. Elias ordenou que a mulher assasse um pão e o trouxesse primeiro para ele. Depois ela poderia assar um para si e para o seu filho. Glória a Deus. Esse não foi um ato egoísta da parte de Elias. Ele não estava indiferente ao sofrimento da mulher. Ele viu com antecedência a provisão de Deus e sabia que seria requerido um ato de fé dela para que ela pudesse dar um passo rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Elias revelou à mulher uma promessa profética do Senhor, ou seja, Deus falou lá atrás, vai para lá que aquela mulher viúva vai te sustentar. Então, se Deus falou, Elias conhecia Deus. Deus falou, Deus entra na casa da mulher, agora é com a mulher. Primeiro, recebê-lo. Segundo, tratá-lo com dignidade e trazer para ele o que ele pediu. Quando ele pediu, né, o desobediente dizia assim, não, o senhor é da onde? O senhor é Elias? Sou. O senhor é famoso, hein? Mas, ó, por que Deus mandou o senhor aqui que eu só tenho um pouquinho de farinha? Deus não sabe disso, não? Só tem um pouquinho de farinha, um pouco de azeite. O senhor veio para aqui, o senhor vai comer minha farinha mesmo? O senhor vai beber meu último azeite? E como é que vai ser amanhã? Não. Ela não questionou. E aí está o poder da fé. Não questionar.
ela não questiona, ela simplesmente obedece a ele. Vai lá, prepara o pão, serve para ele. Depois ela come, né? Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Glórias a Deus por isso. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Então, o problema da escassez, essa mulher, ela não era uma preguiçosa que ficava olhando para o celular, para a televisão, vendo as coisas acontecer, não. Ela era uma mulher que trabalhava, plantava, usava a terra para plantar. Mas com seca não tinha como plantar nada, né? Com seca não tinha como, como que eu posso dizer? Não ia ter como ela produzir óleo. E aí, acabou a provisão. Agora só Deus. Então Deus falou de trazer novamente a estabilidade àquela terra. Deus estava falando, né, que ela pudesse confiar. Porque assim diz o Senhor, olha só, assim diz o Senhor Deus, Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até que o dia que o Senhor faça chover sobre essa terra. Ela estava garantida ali. Ali com aquele ato de fé, Deus proveu que ali para frente ela só ia ter necessidade de comprar óleo ou farinha quando começasse a chover novamente. Porque até chover, Deus ia prover. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Poder de Deus. Viu? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Mas Deus só pode agir depois que nós tomamos um ato de fé. Deus não tem como agir. Enquanto nós estamos parados, ó, Deus não tem como agir. Mas quando a gente se posiciona, aí Deus entra e molda, Deus muda, Deus restaura, Deus cura, Deus salva, viu? Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Limita Deus numa situação? Limita Deus numa salvação de alguém? Numa cura divina na vida de alguém? Não, não faça isso. Exerça a sua fé. Fé é algo sobrenatural que é adquirido através da ação. Amém? Quando assim fizermos, o nome do Senhor começa aí na nossa vida a ser glorificado. Deus é glorificado todos os dias, mas eu preciso reconhecer isso e começar a glorificar. Eu preciso reconhecer isso e começar a glorificar. Permitir que a minha vida glorifique o nome do Senhor, que os meus atos glorifiquem o nome do Senhor. Vamos lá. A viúva agiu em conformidade com a palavra do Senhor e obediente, moveu-se em direção ao cumprimento das promessas de Deus. A promessa se cumpriu com Elias, dissera: o óleo e a farinha da casa daquela mulher não acabará durante todo o período de escassez, conforme a palavra do Senhor, que fala por intermédio do ministério de Elias. 1 Reis 17:16. Amém? Aí nesse ponto, fala que não vai acabar nem a farinha nem o azeite até que chova sobre a terra. Amém? Um dos momentos de oração mais incrível de Elias ocorreu quando o filho daquela viúva morreu. Agora nós vamos para uma parte aqui para que nós entendamos. 1 Reis, capítulo 17. Imagine essa, vamos lá, versículo 17. Diz assim: um dos momentos de oração mais incríveis de Elias ocorreu quando o filho daquela viúva morreu. Imagine essa situação traumática. Sem dúvida, a mulher ficou totalmente desolada, sofrendo, chorando, lamentando-se. Elias pegou o menino no colo, levou-o ao quarto da casa da viúva, no qual estava hospedado, colocou-o sobre a cama e começou a clamar ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste matando-lhe seu filho? 1 Reis 17:20. A princípio Elias não entendeu por que Deus tinha permitido que o menino morresse, mas a oração de Elias não foi uma manifestação de dúvidas, foi apenas um clamor sincero de seu coração. Elias conhecia o Senhor intimamente e reconhecia seu ilimitado poder. Em um ato de fé, Elias se estendeu sobre o menino por 3 vezes e clamou: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entra nele. 1 Reis 17:21. Elias não fez uma oração longa e muito elaborada. Sua oração foi simples e direta. Foi uma oração de fé baseada em seu conhecimento pessoal a respeito de Deus Todo-Poderoso. Depois Elias se estendeu sobre o corpo sem dúvida do menino, orou para que a vida fluísse nele. Isso pode parecer algo estranho a se fazer,
mas havia um tamanho fluir do poder de Deus em Elias, que ele estendeu sobre o corpo do menino, crendo que da vida divina fluiria através dele para o corpo inerte do menino. Na primeira vez nada aconteceu. Na segunda vez Elias se estendeu novamente sobre o menino. O Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino. Entra nele. Verso 21. Nada aconteceu, até que depois da terceira vez que ele esticou sobre o menino, Deus estendeu o seu clamor, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. O poder da morte foi quebrado pelo poder de uma oração eficaz e fervorosa. Amém, queridos? Então Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, né? Depois dessa mulher ter passado o período de fome, veio aí o seu filho morrer, né? Então Elias usou mais uma vez a fé, né? E orou sobre a vida do menino, e o menino voltou a ter vida. Ela diz assim, olha só: quando Elias levou o menino de volta à mãe, ela disse ao profeta: nisso conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Ou seja, ela reconhece totalmente que Elias é um homem de Deus, né? Isso é muito importante, irmãos. Deus quer nos usar, Deus quer nos dar uma nova identidade, Deus quer fazer milagre através das nossas vidas, né? Foi por isso que lá atrás ele enviou Isaías, Isaías se colocou na brecha. Ele enviou Neemias, Neemias se colocou na brecha. Ele levantou Ezequiel, ele levantou Oséias, né? Ele levantou Ezequias. Deus é um Deus poderoso, viu? Ele levantou Jeremias, né? Se nós lemos a história de Jeremias, vamos perceber que Jeremias, desde criança, foi ouvido por Deus e Deus falava com ele. Não diz que tu é criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. E a Bíblia fala que Jeremias apanhou, porque Jeremias via que aquilo que estava sendo feito no templo era algo que não mais adorava a Deus, né? E Deus tem tentado levantar nos dias de hoje homens sinceros, que se opõem ao pecado, se opõem à mentira, se opõem à cobiça, se opõem à prostituição, né? E que se coloca a brecha de Deus para ser usado por Deus, para deixar Deus fazer, deixar Deus agir em nações. Enquanto você ficar parado, tímido, nada vai acontecer. Mas quando você se colocar na brecha e falar assim: eis-me aqui, envia-me a mim, Deus vai começar a usar você com poder e com milagre. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. E certamente tua vida irá mudar para sempre. Porque assim como Ele mudou a minha vida, eu creio que Ele pode mudar a tua vida em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que Deus possa ter falado ao teu coração, que Deus possa ter movido os céus ao teu favor, e que a palavra que foi te designada esta noite, ministrada sobre a tua vida, você tome posse, viu? E começa a fazer uso hoje. Não é amanhã não, é hoje, em nome de Jesus. Se posicione hoje, porque o que está faltando em nossa vida hoje é determinação naquilo que Deus faz, né? Deus falou hoje, amém. Deus usou um vaso ontem para falar comigo sobre revestimento, né? Eu tomei posse, levantei hoje com posse de vitória, crendo no que eu ouvi, no que eu recebi. Isso é fé, isso é algo que somente Deus pode fazer, mas nós somos vasos, né? E nós precisamos, em nome de Jesus, fazer uso disso. Amém, queridos? Que este culto, que esta live tenha sido para a glória de Deus, mas que tenha sido também para te alcançar. Eu quero aqui deixar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão presentes diretamente e indiretamente. Nossa irmã Alessandra, né? Deixa eu falar o sobrenome, Silva, Alessandra Silva, né? A nossa irmã Stephanie Gonçalves, a nossa irmã Cristiane Pires, a missionária, amém? Nossa irmã Raniele Fernandes, Deus abençoe também.